Olá, Mercado Ético hoje conversa com João Francisco Santos, presidente da DEQI, consultoria para organizações e marcas cidadãs. João Francisco, você vem há muitos anos trabalhando numa área ainda pioneira no nosso país. Aliás, não é só no nosso país, né? No mundo todo, que é a consultoria para processos de cidadania, processos de sustentabilidade. O que é uma marca cidadã? Olha, é difícil explicar o que é uma marca cidadã, mas eu acho que a marca cidadã é a marca que expressa com legitimidade um movimento de cidadania que não é só dela a marca, mas sim de uma corporação que está por detrás dela, né? Durante algum tempo a gente vem falando sobre isso no mercado e é difícil a empresa entender a separação, ela costuma separar um pouco o que a corporação faz e o que a marca expressa, né? Porque a marca na propaganda, na comunicação, ela tem como objetivo principal a venda. Então, na cabeça dos executivos, isso está mudando. Para você vender, dificilmente você pode refletir os valores daquela corporação ou o que de fato aquela corporação faz do ponto de vista de relacionamento com todas as partes interessadas e tal. A gente vê hoje, por exemplo, no meu setor, que é o setor de comunicações, a gente vê muitas vezes uma ansiedade que vem muito do pessoal do marketing, de estar divulgando ou dando um relevo muito grande a ações, às vezes são ações que estão de fato sendo realizadas, mas que não têm, vamos dizer, a dimensão para levar uma marca à condição de marca cidadã. E são ações que muitas vezes estão desvinculadas do dia a dia da própria corporação. Então, a corporação está vivendo uma era de ganância, está vivendo uma era de, vamos dizer, de distanciamento das demandas dos chamados diferentes públicos, né, que você acabou de mencionar, mas a marca tem um projetinho, e esse projetinho precisa ser divulgado. Isso é legítimo? Eu diria até que nós estamos numa era que contraditória, no sentido de que há movimentos em todos os sentidos, né? Existe a ganância, existe o lado capitalista, né, selvagem, ao mesmo tempo existe um movimento, uma consciência coletiva e ainda uma revolução silenciosa que está começando a ganhar corpo e está começando a se refletir também na postura das marcas, enquanto comunicação, inclusive de mídia, né? Já há algum tempo, acho que esse tema tem uma maturidade que tem crescido, né? Então, de 10 anos para cá, houve um amadurecimento do mercado, de como as pessoas, os executivos de marketing, os executivos das grandes corporações, médias e agora pequenas também, enxergam e se colocam dentro desse processo de amadurecimento. Você está falando que está havendo esse amadurecimento. Está havendo, E por que você acha que está havendo? Porque muita gente hoje questiona até que ponto amadureceu a consciência ou ampliou-se a necessidade de divulgar coisas muitas vezes desvinculadas da própria corporação. Acho que assim, faz parte desse amadurecimento, ele tem vários estágios, né? Então, há 10 anos atrás, quando começa a se falar na mídia em responsabilidade social, etc., nós atingimos uma etapa que o tema está na mídia, o tema é visível, todo mundo diz que é importante, então eu como empresa eu preciso parecer, né, parecer. Então, foi a etapa do parecer, né? Então, a etapa do parecer era, olha, eu preciso que as pessoas me vejam dessa forma. Tá certo. Isso influencia também o marketing, mas é uma cultura superficial. Claro. Né? No fundo, aqueles diretores ou aquelas pessoas que regem as relações da empresa, eles não estão realmente empenhados em entender o que é um processo de cidadania, etc. Essa etapa, ela está passando por uma mutação, né? Então, nessa era do parecer, a empresa faz um projeto social, faz uma doação, etc., ela quer que aquilo tenha visibilidade, né? Para que os outros vejam o lado, vamos dizer, entre aspas, bonzinho dessa empresa. Com o decorrer do tempo, começa a se ver um amadurecimento. A própria mídia, os formadores de opinião, as pessoas e a própria população em geral começa a entender e separar as coisas, né? Não adianta eu
sou uma empresa que presta um serviço, tem um bem de consumo, a hora que eu vou entrar em contato com o saque, eu só fico falando com a máquina, não tenho atendimento nenhum. Aí depois vem uma propaganda isso, né, da fundação falando, olha só como a gente ajuda as crianças. Então, isso é um processo esquizofrênico. Mas essa esquizofrenia tem começado a ser entendida pelas empresas. Por que eu digo começado? Porque se a gente for fazer um diagnóstico do que é realmente hoje legítimo, não é legítimo, a gente vai cair num mar de subjetividade, né? Tem algumas empresas que já dão indícios dessa maturidade, se refletir no processo de posicionamento de marca. Tá. Agora, quer dizer, nós estamos vivendo, então, um processo que vem levando, obviamente, seres humanos e, portanto, seres humanos na condução de empresas. Então, o processo corporativo começa a caminhar para isso que você está chamando de maturidade, né? O que está levando as empresas a esse processo? É a pressão da sociedade civil cada vez mais consciente, mais articulada. A gente vê hoje, por exemplo, as pesquisas sobre consumo consciente. Está crescendo muito no mundo e no nosso país a questão do consumo consciente. A gente tem a pressão da própria disfunção climática, né? A gente tem o trabalho das ONGs nos alertando, por exemplo, a questão da água. Todo mundo está sendo informado de que a água está acabando enquanto, vamos dizer, bem da natureza ofertável para nós. Então, o que está gerando essa consciência? Da onde você acha que vem a vertente mais eficaz? Olha, eu acho que isso é uma pressão que vem de vários lados, né? Existe, vamos dizer assim, uma consciência coletiva que começa a invadir, permear também um pouco as pessoas que começam a pensar, poxa, acho que isso aqui não é brincadeira, né? Na medida que a mídia começa a retratar o que de fato está acontecendo com o mundo, o caminho que nós estamos tomando, etc., na medida em que o nosso filho, o seu filho, ele está sendo ameaçado num semáforo, que isso começa a atingir a nossa vida, as nossas relações, as pessoas estão começando, opa, né, acho que sustentabilidade faz sentido, acho que realmente nós estamos indo para um caminho ruim, né? Você ficar 2 horas no trânsito, você respira fumaça, tem a violência, tem a questão ambiental também, do aquecimento climático. Então, isso é uma coisa, eu acho que está acontecendo um processo de consciência coletiva, né? Existem pressões mais objetivas, né, mais obrigatórias, que você tem hoje grandes empresas que vão abrir capital, que têm capital aberto, que elas começam a entrar num sistema de transparência, necessidade de transparência de relações com o mercado, com as diferentes partes interessadas, que fazem com que os próprios investidores, né, aqueles que têm um perfil de investimento de médio e longo prazo, eles acabam preferindo empresas que têm boas práticas de gestão, ou que têm uma reputação socialmente responsável, que têm uma visão de sustentabilidade na gestão, porque aquilo diminui a taxa de risco dessa empresa, aquilo potencializa, otimiza a possibilidade de resultado em médio e longo prazo, num mundo em que está tudo cada vez mais imprevisível, né? O mundo está imprevisível. E você, que está aqui nos assistindo, já tentou ligar para o saque da sua própria empresa? Faça essa experiência. A gente volta já já. João, a gente estava falando desse processo de amadurecimento para a sustentabilidade, o processo de amadurecimento das pessoas dentro da corporação e depois da própria corporação, por consequência óbvia, e aí dos diferentes públicos com que essa empresa se relaciona. Você começou a dizer para mim como é que isto começa. Então, você falou de Bovespa, por exemplo, quer dizer, as empresas querem abrir capital e hoje você tem mais chance, pelo menos no Brasil, né, no novo mercado, a Bovespa é pioneira nessa área, você precisa mostrar transparência e governança. Ok, isso é um aspecto. O que mais que pode me levar, ir começando a me pressionar para que eu me torne mais sustentável?
Olha, tem uma pressão do próprio consumidor, que hoje é um consumidor mais informado, exigente, né? Então, preço igual, qualidade igual, você tem que se diferenciar de alguma forma e tem uma coisa que não é copiável, que é o valor social, os valores que aquela marca de fato expressa e a reputação que aquela marca tem. Então isso você não pode copiar. Você pode copiar o produto, o preço, a distribuição, todo o mix de marketing você pode copiar. Mas isso é difícil de copiar. Então as empresas estão adotando isso também como diferencial. Você tem uma era da informação, né, uma revolução de informação, que a empresa tem um dilema ético. Daqui a 10 minutos o valor da ação dela caiu 30%. Ou daqui a um dia ela perdeu todos os contratos, for uma empresa por exemplo, de serviços, como aconteceu já, e em uma semana acabou a empresa, uma grande empresa que era o Império. Né? Toda a imprevisibilidade, os riscos, a pressão dos consumidores, o próprio funcionário hoje, as pesquisas mostram que não é só o salário mais que ele quer, mas um ambiente agradável, respeito, uma empresa que tem uma postura de respeito com a sociedade, com o meio ambiente, isso começa a fazer diferença. Né? Funcionário motivado, consumidor, diferenciação de marca, reputação, pressão, possibilidade de ter mais investimento, etc. Então, é uma pressão que vem de todos os lados. Agora, tudo bem, eu acho que em sã consciência, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu adoro não trabalhar num ambiente sustentável. Adoro. Né? Não existe isso. O ser humano, se ele pode, eu acredito que ele queira encontrar uma saída para manter um resultado financeiro da sua empresa, da sua ações de melhoria. Isso não quer dizer que você vai gastar um monte de dinheiro, que você não vai mais ter lucro.